Olá, turma! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês online. Bom, na nossa última aula nós falamos sobre o Simple Past. O que é o Simple Past? Passado simples. Representa uma ação que aconteceu no passado e que não vai mais acontecer, certo? Isso é o passado simples. Nós aprendemos sobre os verbos regulares, certo? Que para colocar uma frase na negativa, para botar um verbo botar uma frase no passado, a gente acrescenta ed nos verbos. Lembram-se disso? A gente acrescenta ed nos verbos. Alguns verbos terminam em y e antes tem uma consoante, ied. Verbos que terminam em consoante, vogal consoante, dobra a última consoante, acrescenta ed. Bom, nós vimos aí essas regras para a forma afirmativa. Negativa e interrogativa, o verbo volta para o presente. Coloca o did para fazer a pergunta, did not, que é o didn't, para fazer a negativa. Lembram-se disso? Espero que sim. Hoje nossa aula começa lá na página 305 e nós vamos falar da parte 2 do Simple Past. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela. Eu vou querer muita atenção de vocês a partir de hoje. Sim, na aula passada eu também quis muita, né? Em todas as aulas, na verdade. Porém, eu preciso que vocês não pisquem os olhos de vocês para não perder nenhum comentário da aula de hoje, ok? Bom, nossa aula está lá na página 305 e vai até a página 309. Mas vocês irão abrir o livro de vocês lá na página 323, que tem uma tabela dos verbos irregulares. Hoje nós estaremos vendo a parte 2 do Simple Past, e a parte 2 do Simple Past fala sobre verbos irregulares. Vamos lá. No primeiro dia de aula, nós aprendemos que os verbos regulares, para irem ao passado, bastava acrescentar ed, certo? Bastava acrescentar ed. Watch, watched. Work, worked. Dance, danced. Isso aqui são os verbos regulares, que seguem as regras do ed. Porém, nós iremos falar sobre os irregular verbs, sobre os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Quando eles vão para o passado, eles mudam completamente. Eles não seguem uma regra do ed. Eles mudam. E os verbos irregulares, eles estão numa tabela da página 323. É uma lista. Essa lista contém 151 verbos. Professora, temos que saber os 151? Não, porque vocês não estão aqui na escola aprendendo inglês para falar fluente, né? A gente aprende os 151 verbos quando a gente começa a ter contato no inglês frequentemente, tá? A gente está na escola para aprender o inglês técnico, tá? Então, tudo que precisar, nós iremos ter acesso à tabela, ok? Mas eu preciso saber eu preciso ensinar para vocês, que vocês saibam como que funciona. Vamos lá. Prestem atenção nisso daqui, ó. Esse aqui é o verbo go, o verbo ir no presente. Quando eu coloco ele no passado, eu não posso acrescentar ed nele, porque ele não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular. E por ele ser um verbo irregular, ele muda completamente. Ele vira went. Passado de go é went, ok? A mesma coisa acontece com diversos outros verbos. Se vocês colocarem na 323, vocês irão vê-los. E aí eu vou colocar mais um aqui, que é o verbo write, escrever. Para o passado, ele vira wrote. O verbo eat, comer, no passado, ate, tá? Isso dali que são os verbos irregulares. Eles não viram com ed, eles mudam completamente. E para saber qual é o passado deles, a gente precisa olhar a tabela. E como que é a tabela? Se vocês olharem na página 323, a tabela está assim, ó. Basic form. Vou fazer aqui novamente, ok? Como que está a tabela da página 323? Vamos lá. Ela está dividida assim, ó. Basic form. Past
past form, past participle e translation. Como é que funciona? Olha aí o primeiro verbo. Arise é a base form. No passado, ele vira arose. No passado participo, ele vira arisen. E a tradução é surgir. Como que nós iremos utilizar essa tabela? A base form é o verbo no presente. Nós só iremos usar esse meio aqui, ó, past form, que é o simple past. Nós só iremos utilizar a primeira e a segunda coluna. Primeira coluna são os verbos no presente. Se vocês precisarem procurar, vocês irão procurá-los pelo presente. Eles estão em ordem alfabética. A segunda coluna é o verbo no passado, ok? Então, para a gente só interessa a primeira e a segunda coluna, tá certo? E aí, vamos lá. As regras são as mesmas da aula passada. Eu vou colocar aqui, ó. She wrote a letter yesterday. Ela escreveu uma carta ontem. Por ser uma frase afirmativa, o verbo principal está no passado. Por ser uma frase afirmativa, o verbo principal está no passado, certo? Para colocar essa frase na negativa e na interrogativa, nós precisamos trazer o verbo para o presente. Lembra que quando a gente botava na negativa e na interrogativa, a gente tirava o ED dos verbos? Aqui não tem como tirar ED. Aqui ele volta para o presente, ele volta para a forma original. Então, se vocês olharem lá na tabela, o verbo wrote no presente é write. Então, na negativa, como é que vai ficar? She did not write a letter yesterday. Olha lá, o verbo wrote virou write porque ele voltou para o presente. E o did not. Lembrando que ao invés de escrever did not, eu poderia ter escrito didn't, ok? Aí vamos para a interrogativa. O que eu uso? Did, com o verbo no presente. Did she write a letter yesterday? Ok? É assim que funciona. Bom, tira um print aí porque eu vou mudar a tela. Mudei. Vou colocar mais um exemplinho aqui para vocês, tá? Ó, they ate a piece of cake last night. Eles comeram um pedaço de bolo noite passada. O verbo é sempre a segunda palavra, é aquela que vai vir após o sujeito. Aqui no caso, ate. Se nós olharmos, ate é o passado do verbo eat. Ate é o passado do verbo eat, ok? Então, vamos colocar essa frase na negativa. Traz o verbo para o presente. They did not eat a piece of cake last night. Ou eu poderia ter escrito, ao invés do did not, eu poderia ter escrito didn't, tá? Agora, na interrogativa, como é que fica na interrogativa? Basta adicionar o did para fazer a pergunta e repetir a frase com o verbo ainda no presente. Did they eat a piece of cake last night? Eles comeram um pedaço de bolo noite passada? E assim está a frase no passado com o verbo irregular. O que nós iremos fazer? Página 307 até a 309. Páginas 307 até a 309. Gabarito vai estar no portal, porém, só estarei tirando dúvidas a partir de 10h30 às 11h10, porque antes disso eu estou dando aula em sala, tá bom? Por favor, não deixem de perguntar, não deixem de comentar o que vocês ficaram em dúvidas, que é muito importante tanto para mim quanto para vocês, ok? Tira um print aí do quadro e beijos, bons estudos, até a próxima aula.